Brasil. Boa tarde. Tarde. Osso. Ei, tarde. Vai, peão. Eita. Bom, aula de informática, todo mundo já pegou o material, já deve ter dado uma olhadinha, que tá todo em branco, principalmente os principais conceitos. Porque vai ser a parte de vocês completarem enquanto nós vamos passando os conceitos aqui. E tem mais uma reclamação. Vocês perceberam que eles, na última página do material, todo mundo olhou lá na última folha. Que lindo esse coração, né? Excluíram eu da foto só para montar esse coração para vocês. Eu não estou aqui, vocês estão vendo um Gasparzinho, porque eu não estou dando um aulão aí para vocês. Então tá, vamos começar a matéria de informática. O que o outro está se matando aí na câmera? O pessoal da web aí, tem gente lá do Sergipe se achando excluído, porque ninguém deu alô lá pro pessoal do Sergipe, pessoal da Bahia, até do Acre. Eu achava que não existia, mas tem gente dizendo que tem gente lá. Quem fez isso? Bom, então vamos lá. Primeiro slide aí. O que a banca vai perguntar sobre os conceitos? Ela vai começar na parte de redes. Bom, quem fez a prova do TRE aí domingo? Levanta a mão. Quantas questões apareceram? 5. Quantas questões de editores de texto? 1. Aí apareceu uma questão sobre firewall. Só que no edital está constando segurança da informação? Não. E colocaram firewall. Então tá aí já o negócio pronto. Segunda-feira o Evandro publica para vocês escreverem um recurso bonitinho. Para quem quiser anular a questão. E a questão 5 também do TRE. Diz que a alternativa era somente o item 1 e 3. Mas também está certo o item 2. Os 3 itens da questão 25 estão corretos. Tranquilo? Então vamos lá para o próximo conceito aí. O que ela vai cobrar é sobre o paradigma de comunicação. Mas lembra que o paradigma de comunicação é um paradigma em rede. Tanto dentro de uma rede privada quanto de uma rede pública. Ou seja, tanto na internet quanto numa intranet. Então é o paradigma cliente e servidor. Onde as páginas na internet são encontradas no servidor ou no cliente? No servidor. Portanto, nós usuários somos clientes do computador de acesso à internet. A banca pode dizer que o cliente é o próprio navegador da internet, ou seja, o browser, o Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Então, eles podem ser atribuídos como clientes dentro desse paradigma cliente-servidor. E ela pode estender, ela vai perguntar, quem faz a solicitação de um acesso à internet? Somos nós, clientes. Quando digitamos um endereço de um site, nós estamos fazendo uma solicitação. Que, ao receber essa solicitação, o servidor responde. É o servidor quem envia os dados ao usuário. Então, esse é o paradigma de comunicação. Próximo. Ela vai perguntar sobre as pilhas de protocolo. O que são pilhas de protocolo? Regras de comunicação. Nós temos 2 mais conhecidos, mas existem vários outros que podem ser utilizados. Qual que é o padrão? TCP/IP ou OSI? TCP/IP. É diferente da internet na intranet? Não. Internet e intranet utilizam o mesmo padrão, que é o padrão TCP/IP. Tranquilo. Mas pode ser usado outro dentro de uma rede privada? Pode. Por isso que a gente coloca o OSI ali, porque ele pode ser usado dentro de uma rede privada. Próximo slide. Aí ela vai perguntar especificamente sobre o protocolo mais utilizado dentro da internet. Qual é o mais utilizado? Protocolo HTTP. É o protocolo usado quando você acessa um site. Pessoal que está assistindo aí na web, está utilizando o protocolo HTTP. Onde você visualiza o conteúdo do tipo hipertexto. E vale lembrar que o hipertexto nada mais é do que um arquivo no formato HTML. Então, o que esse arquivo vai te mostrar? O arquivo em si só tem texto. Por isso que o nome dele é hipertexto. Ele vai endereçar imagens que estão em algum outro local. Seja no seu computador ou seja dentro da internet. Então, esses conteúdos são do tipo texto, vídeo, áudio, imagem e flash. Então, você vai estar visualizando esse tipo de conteúdo quando está acessando uma página com o HTTP. Porém, o HTTP oferece segurança? Não. Próximo slide. Para acessar sites com segurança, você precisa usar o HTTPS. O protocolo HTTPS faz a mesma coisa que o protocolo HTTP, só que ele oferece segurança. Como é a segurança no protocolo HTTPS? Através de criptografia. O que é uma criptografia? Um código
o produto, a escrita toda codificada. Em que? Usando os protocolos SSL ou TLS. Então, você está usando protocolos de criptografia dentro do protocolo HTTPS. É isso que ela vai cobrar sobre esses dois e só. Então, quando eu uso um protocolo HTTPS, eu posso estar usando um certificado digital? Posso. Então, não está na parte do edital esse conceito de segurança da informação. Mas é melhor garantir primeiro a questão e depois entrar com recurso do que já errar e cair numa questão que ele pode dizer que não valeu o recurso. Então, eu posso estar usando o certificado digital quando está sendo usado o protocolo HTTPS. Mas vai ser necessariamente usado? Não. Então, ele pode usar, mas não quer dizer que vai estar sempre usando. Próximo. Qual outro protocolo bastante usado no acesso à internet? Protocolo FTP. Protocolo FTP é o que você usou aí na internet para baixar o arquivo em PDF. Ou seja, você fez um download, você pegou o arquivo que estava no site, na internet, e trouxe para dentro do seu computador. Então, ela pode colocar usando esse sinônimo. Mas também é possível fazer ação inversa, onde você, usuário, envia alguma coisa para a internet. Então, você faz um upload. Pronto, falou isso, está falando em protocolo FTP, transferência de arquivos. Tranquilo, fechou, próximo slide. Então, esses foram os protocolos relacionados ao acesso à internet. Mas lembra que a banca vai fazer diferença entre as formas de acesso ao correio eletrônico. Nós temos duas. Quais são as duas formas? Webmail e cliente de e-mail. Qual é a diferença? Webmail é uma interface de acesso no navegador. Ou seja, você está visualizando o seu e-mail que está dentro de algum servidor, só que você visualiza por meio do navegador de internet. Novamente, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox. O que mais? Ao contrário do webmail, nós temos o cliente de e-mail. O cliente de e-mail, por sua vez, é um programa instalado no computador do usuário. Então, esse programa instalado no computador do usuário, ele vai fazer uso de protocolos específicos. E nós vamos ver quais são. Mas, enquanto que no webmail, quais protocolos você usa para visualizar uma página na internet? HTTP ou HTTPS. Então, você está visualizando uma página, um site. Mas, lembra que isso aqui está armazenado dentro do servidor. É um servidor de páginas da internet ou um servidor de e-mail? Servidor de e-mail. Então, são coisas distintas. Então, vai estar armazenado dentro do servidor as mensagens que você recebe. Ao contrário do cliente de e-mail, que depende de qual protocolo, nós vamos ver que são ações diferenciadas. Próximo slide. Justamente fala a diferença entre os protocolos do cliente de e-mail. Então, no protocolo, nós temos um exclusivamente para envio. No cliente de e-mail, para envio de e-mails, vai usar sempre o protocolo SMTP. Mas, para recebimento, podemos usar tanto o POP ou o IMAP. Tranquilo, mas eles vão pedir para você qual é essa diferença. Por que tem dois? Porque são diferentes. Principal diferença, protocolo POP copia as mensagens para dentro do computador do usuário. Enquanto que o IMAP é para ficar parecido com o webmail, onde que você acessa as mensagens direto no servidor. Por consequência, o protocolo POP, você precisa estar online para ler o e-mail? Não, você só precisa conectar para poder baixar os e-mails. Mas no protocolo IMAP, você precisa estar conectado enquanto está lendo o e-mail. Essa é a diferença e a consequência que ela pode estar associando a esses dois protocolos. Lembra, protocolos de clientes de e-mail, SMTP, só envio. POP e IMAP, recebimento. Ponto. É isso que ela vai cobrar de você. Não confunda, ela vai colocar o quê? O protocolo POP é para envio e recebimento, tá certo isso? Não, ele é somente recebimento. Então é nesse ponto que ela vai querer pegar você, vai jogar pegadinha em cima desses detalhes. Próximo slide. Ela também vai pedir qual é a diferença, ou como se organiza um endereço dentro da internet. Mas o endereço na internet é somente ele que eu chamo de URL? Não, o endereço de um arquivo dentro do seu computador também pode ser dito que ele tem uma URL. Porque o que é URL? Uniform Resource Locator, recurso de localização uniforme, ou seja, um endereço. Então, esse endereço pode ser tanto o exemplo do endereço de um site,
como também de um endereço de um arquivo no seu próprio computador. Mas também pode ser o endereço de um arquivo em algum outro site, não necessariamente uma página. Mas também pode ser um endereço de e-mail. Então, eu tenho várias estruturas que são chamadas de URL. Mas ela vai cobrar especificamente em cima do endereço de e-mail a diferença entre eles. Primeira parte de uma URL de um site representa o quê? O protocolo. O que tem que tomar muito cuidado? Lembra que os navegadores atuais, Mozilla Firefox e Google Chrome principalmente, eles estão ocultando o protocolo HTTP quando você está acessando um site. Então, por mais que não esteja aparecendo, ou se não estiver aparecendo, significa que é o protocolo HTTP. Quando for o HTTPS, ele obrigatoriamente vai estar aparecendo. Então, cuidado com essa diferença caso ela jogue uma figura do programa. Pode ser justamente essa a pegadinha. A segunda parte nada mais é do que uma pasta. Lembra que não precisa ser necessariamente www. Posso ter qualquer outro nome aqui nesse cara. Então, porque isso é só uma pasta dentro do servidor, onde você está acessando. O que resolve na internet a parte do domínio. O domínio é composto por 3 partes principais. Ela vai pedir isso para você. Próximo slide. Aí ela vem querer perguntar a diferença entre internet e intranet. Internet é uma rede pública, enquanto que a intranet é uma rede privada. Mas qual é a finalidade de organizar ou montar ou estruturar uma intranet? Compartilhamento de recursos. Que tipo de recursos você compartilha quando está acessando uma intranet ou dentro de uma intranet? O mais conhecido e o mais usado é o recurso da impressora, mas também posso compartilhar arquivos ou mesmo sistemas, programas da instituição. Por exemplo, vai numa agência bancária, tem um sistema que é usado por todos os agentes. Mas esse sistema pode ser acessado de fora? Por quem está dentro da internet, por exemplo? Não. Então, é algo que está restrito dentro do âmbito da intranet. Um acesso restrito a um determinado grupo de usuários. Ponto. Essa é a intranet, e a internet é só a rede mundial de computadores. Nada mais além disso. Toma esses princípios como base que a questão é garantida. Próximo slide. Lembra que eu falei? Na prova do TRE, ela perguntou sobre o firewall. Então, vamos garantir a questão primeiro e depois nós entramos com o recurso. O que é o firewall? Ele não faz nada mais do que monitorar as portas de rede ou o próprio computador ela pode estar colocando. Então, ele é um monitor de portas do computador. O que ele fica fazendo nessas portas? Cuidando se um arquivo pode entrar ou se pode sair. Então, ela analisa tanto a entrada quanto saída. Ela analisa todo o tráfego de rede. Então, cuidado com esse cara. Quem que ele vai estar monitorando? As portas. Lembra que cada protocolo tem uma porta diferente. Por exemplo, o protocolo HTTP utiliza a porta 80. HTTPS, porta 443. Mas ela não vai pedir o número da porta. Simplesmente que cada protocolo usa uma porta. Por quê? Por causa que alguém precisa fiscalizar essas portas. Esse é o firewall, o monitor que cuida da entrada e saída de dados. Próximo slide. Aí vem as perguntas do além, que podem vir na prova. Sobre redes sociais. Aí se perguntar sobre Orkut, Facebook, todo mundo sabe responder que ele é uma rede social. Mas o Twitter também é uma rede social, certo? Qual é a diferença dele em relação ao Facebook e ao Orkut? O tamanho do conteúdo, no máximo 140 caracteres, que pode ser somente texto. Lembra, você pode linkar uma foto, mas posso colocar foto dentro do Twitter? Não. Posso colocar um vídeo no post? Não. Então, somente textos pequenos de no máximo 140 caracteres. E o que é o LinkedIn? Já apareceu em várias provas da FCC. É também uma rede social, só que tem como caráter profissional. Aí tem alguns professores que, por exemplo, fecharam o Facebook e criaram um LinkedIn para fugir das namoradas. Fala, não, é trabalho, não tem nada a ver com a parte aí do relacionamento. Então, LinkedIn é uma rede social, só que trabalha com perfis profissionais. Porque lá você pode criar o quê? Currículo. Você pode se associar às empresas
onde você trabalha, as instituições onde você estudou e montar o seu currículo dinâmico dentro da internet. Mas também tem uma outra rede social, que é o Google Plus, ou Google+. Esse cara ele é equivalente ao Facebook, mas é diferente. É parecido, mas é diferente. Ele trabalha mais com a ideia dos grupos. Então, são redes sociais que podem estar aparecendo na prova. Próximo slide. Aí vem as questões de editores de planilha, que começa a dar medo em todo mundo. Questões de editores de planilha. Primeiro passo é um arquivo do Excel. Necessariamente é uma pasta de trabalho. E uma pasta de trabalho, ela pode ser composta por uma ou mais planilhas. Guarda isso, porque essa regra é regra básica. Pasta de trabalho pode ter uma ou mais planilhas. Mas por que que dentro do Calc, por exemplo, que é o outro editor de planilha, ele não diz isso? Porque no Calc ele não traz bem essa definição. O programa chama de planilha, mas você sabe que o conteúdo é uma pasta de trabalho, então ela vai citar especificamente em cima do Excel. Próximo slide. O que vai mais aparecer na prova do INSS é a parte de endereçamento. O que ela pode colocar? Uma questão direta assim, colocando exemplos e perguntando para você associar. Esse primeiro modo de endereçamento, onde eu só tenho o endereço da coluna e da linha, é um endereçamento relativo, misto ou absoluto? Relativo. Quando eu coloco um cifrão, o que significa o cifrão? Que vai fixar quem estiver imediatamente à sua direita. Então, nesse caso, não vai poder mudar a coluna. E esse caso vai dizer que não vai poder mudar a linha. Então, muito cuidado com esse detalhe. Também tem um modo de endereçamento absoluto. No absoluto tem o cifrão tanto para a coluna quanto para a linha. Ou seja, significa que vai ser sempre a mesma célula. Então, muito cuidado, porque pode ser uma questão simples assim, ou pode aparecer aquela questão onde que você vai ter que trabalhar com o deslocamento. Então, você vai fazer a cola. Ou seja, vai anotar de qual coluna foi para qual coluna, de qual linha foi para qual linha. E vai ver qual foi o deslocamento e vai somar posteriormente dentro daquela fórmula que ele aplicou. Lembrando que tem que tomar em consideração o cifrão. Se tem cifrão, eu posso mudar a coluna? Se tem cifrão, eu posso mudar a linha? Não. Então, cuidado aonde aparece o cifrão. Circula ele e quem está à sua direita para poder resolver a questão facilmente. Próximo slide. Ô, João Paulo, me ajuda aqui. Tem uma pergunta aqui. A aluna perguntou o seguinte: se o Google Doc só pode ser usado no Word? O Google Doc. só pode ser usado no Word? É, essa foi a pergunta dela. Tá, o que nós temos? Ela pode fazer a pergunta sobre as ferramentas colaborativas. A ferramenta colaborativa que nós temos, uma delas é o Google Docs. No Google Docs, você trabalha com editores de texto, editores de planilha e editores de apresentação, como também desenho. Ou seja, o que você faz dentro do Microsoft Office e do BR Office. Mas a diferença é que você está fazendo ele online. Você pode compartilhar para outras pessoas. Assim como no Microsoft Web App. Se você for lá dentro do Hotmail, na barra de cima, quando você clicar lá em caixa de entrada, também tem lá SkyDrive. No SkyDrive você tem 25 GB de armazenamento online de graça. E lá você pode editar um documento de texto. Obviamente que com recursos bem mais simples. E o que mais você tem? Você pode pegar um arquivo que está no seu computador, um doc ou um PPT, algum arquivo que você vai querer editar, e upar ele para dentro daquela pasta. Tanto no Microsoft Web App quanto no Google Docs. E quando você soltar lá dentro, você vai poder editar na web. Mas o Google Docs também tem um recurso que permite você mandar um arquivo em PDF. E ele vai pegar esse arquivo em PDF e converter automaticamente para o seu respectivo documento. Ou seja, se era um arquivo em PDF que representava um ponto .doc, um documento de texto, ele vai abrir dentro do editor de texto lá do Google Docs, permitindo que você edite. E o mesmo para os outros editores, aí, planilha ou apresentação de slides. Então, dá para trabalhar com vários arquivos dentro dessas ferramentas colaborativas. Um exemplo aí é esses documentos. O que mais sobre editores de planilha? Fechou aí, Evandro? O que mais? Editores de planilha. Pode vir questão direta também sobre quais são os operadores dentro do editor. Nós temos operadores aritméticos e operadores de texto. Quais são os operadores aritméticos?
adição, subtração, multiplicação é o asterisco, divisão é a barra. Mas também tenho a potenciação, que é o chapeuzinho. O que mais eu tenho? A percentagem. Lembra que toda vez que aparecer o sinal de percentagem, como vocês viram na aula do Wallace, vocês viram que percentagem é uma divisão por 100. Então aqui você pode, no lugar do símbolo de percentagem, colocar uma barra e o 100. E obedecer às mesmas precedências de operadores, que é a divisão por 100. Então, muito cuidado com precedência de operadores na prova, porque pode vir pegadinha dos parênteses, principalmente. Então, a FCC gosta muito de colocar a pegadinha dos parênteses. Mas também tem um editor, que é um editor de texto, que faz a concatenação das informações. Então, eu pego dois textos ou números que estão em células diferentes e escrevo os dois grudados em uma outra célula. Posso misturar texto com número? Posso. Posso só colocar texto, só número, tanto faz. Ele vai entender tudo como um texto. E no final, vai resolver como ficou o resultado. Próximo slide. Editores de planilha também têm que tomar muito cuidado com as funções principais. Função soma. Lembra que você tem um botãozinho autossoma dentro do editor de planilha, tanto no Calc quanto no Excel. Lembra que se você só clicar no botão com apenas uma célula selecionada, ele já vai aparecer o resultado? Não. Você tem que dizer se é aquele intervalo que ele sugeriu, o intervalo de dados, ou seja, tem que dar um Enter no mínimo. Mas, outro item muito importante é os conectivos. O que tem de importância em relação a eles? Nós temos os conectivos e o conectivo até. Conectivo até é como você trabalhar com um intervalo, um conjunto de dados, inclusive. Ou seja, se eu coloco aqui, soma, é uma função, não é? Tem que começar obrigatoriamente com o sinal de igual. Tem questão que você pode chegar e olhar que a única alternativa correta é a única que tem o sinal de igual. Você só olhar que tem o sinal de igual, você já pode matar a questão. Então, cuidado com esse símbolo, tem que aparecer. Outra situação, ele coloca a soma de que conjunto de dados? A1, conectivo até A5. Significa que vai somar a mesma coisa que eu tivesse escrito, soma de A1 e A2 e A3 e A4 e A5. Ou seja, esses dois caras são equivalentes. As duas formas de escrever vão calcular a mesma coisa, caso o conjunto de dados seja o mesmo. Então, muito cuidado com essa diferença. Pode ter questão que o erro da questão é somente esse aqui. Então, ela pode trocar só o ponto e vírgula no lugar onde que deveria aparecer os dois pontos. Então, muito cuidado com isso. Toda vez que aparecer função, observa qual é o conectivo utilizado. Próximo slide. Outra função que pode aterrorizar na hora da prova é a função média. Mesma regra, tem que tomar cuidado com os conectivos. Então, se eu falo aqui em média de A1 até A5, e se a célula A2 estiver vazia, ela vai ser contada no cálculo da média? Não. Células vazias são ignoradas. Então, ele não vai considerar aquele valor. Por exemplo, de A1 até A5, são 5 células. Se a célula A3 não tiver conteúdo, vai fazer a média e dividir por 4. Então, a média vai ser dividida pelo número de valores que são encontrados. Então, ela vai ignorar as células vazias. Outro cuidado aí é esse. Essa expressão, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 dividido por 5, é a mesma coisa que escrever igual média de A1 até A5? Não, falta os parênteses. Então, muito cuidado com relação a isso. Tem que ter os parênteses. Essa é a pegadinha forte da FCC nas suas questões. Próximo. Essa função também, o Wallace ali já explicou a matéria, mas ainda tem gente que entra em desespero quando eu falo em funções lógicas. Eu tenho a função C. A função C é dividida em 3 partes principais. Lembra que aqui o ponto e vírgula significa E? Não, ele é só um separador de parte da função. Então, ela tem 3 partes. Onde a primeira parte significa a condição. O que você vai fazer quando aparecer uma função C? Primeira coisa, olhar para a condição. Dando uma condição verdadeira ou falsa.
Se o resultado for verdadeiro desta comparação, você vai olhar exclusivamente para o que tiver na segunda parte, ou seja, para a ação caso a condição verdadeira. Mas, se a sua comparação aqui for alguma coisa do tipo falso, você vai olhar somente para a última parte, ignorando se tiver erro ou não. Então, por exemplo, deu condição verdadeira, mas aqui dentro da ação para falso tem algum erro, vai aparecer o erro ou vai aparecer a condição verdadeira? Vai aparecer a ação caso a condição verdadeira, porque ele nem olha para cá. A parte do falso é ignorada. Então, primeira parte, olha a condição. Ela vai trazer uma função que vai te assustar. Ela vai colocar aqui uma fórmula, um cálculo enorme em alguma dessas partes. Por quê? Para você pule a questão. Se você simplesmente olhar para a condição, às vezes você vai ver que ela só está mandando escrever um dado ou simplesmente calcular a soma de 1 mais 1. Pode ser simples, sim. É simples. Não tenta abraçar o mundo aí. Tenta fazer o quê? Joga sempre parte por parte. Lembra, informática e raciocínio lógico resolve por partes. Não pensa no negócio como um todo que você vai se confundir. Próximo slide. A força do pensamento. Então, outra coisa, outro item muito importante é a parte de Windows, que está no edital, e ela vai cobrar. Tem uma ligeira impressão que nessa prova vai aparecer uma questão sobre restauração de sistema. Sonhei que a prova vai aparecer uma questão sobre restauração de sistema. O que faz cada uma dessas ferramentas de sistema? Primeiro, onde eu encontro elas? Dentro do menu iniciar, todos os programas, acessórios, ferramentas de sistema. Então lá eu vou encontrar as principais ferramentas de sistema. Em que? Para que serve o backup? Uma cópia de segurança. Um backup é simplesmente copiar os arquivos para um outro HD? Eu já fiz fazendo isso, eu faço um backup. Mas qual é a diferença de usar ferramentas de sistema backup? É que eu tenho o backup incremental, que só salva o que houve alteração em relação ao último backup. Em vez de salvar tudo de novo, salva somente o que foi alterado. Então, o backup incremental é a solução aí mais apropriada para fazer um backup regular. E o que a restauração do sistema faz? Faz o sistema voltar a uma configuração anterior do tempo. Ou seja, você volta a um ponto anterior. Que tipo de ponto anterior? Um ponto onde que não havia sido instalado um programa, por exemplo. Então, a restauração do sistema só mexe com a parte do sistema. Os arquivos que foram criados entre meios pontos vão ser alterados? Não, somente o sistema. Então é esse o ponto forte. Restauração do sistema, volta a uma etapa anterior do tempo. Ela altera arquivos? Não. Quem faz a recuperação de arquivos é somente o backup. Então, cuidado com essa distinção entre essas duas ferramentas, que é o ponto justamente onde ela vai colocar na prova. O que a limpeza de disco faz? Tira a poeira do HD? Não. Limpeza de disco serve para apagar arquivos temporários. Exemplo de arquivos temporários, a própria lixeira. O que mais? O que o desfragmentador de arquivos faz? Organiza os arquivos dentro do HD de forma contínua, fazendo com que o acesso aos arquivos fique bem mais rápido. Ponto. Fechou as ferramentas do sistema, o que ela pode estar colocando para você? Próximo. Ela pode trazer justamente essa forma de operação com arquivos. Parece complicado, mas não é. O que nós temos aqui? Nós temos duas unidades. Joé. Duas unidades. Que unidades? Unidade C e unidade D. Vamos supor aqui que a unidade C é o seu HD, justamente onde está instalado o Windows. Obrigatoriamente, posso ter uma outra unidade para o Windows? A pasta raiz do Windows pode ser o dedo, por exemplo? Não. A pasta raiz do Windows sempre vai ser a unidade C. Então, conectei um pendrive nesse computador. Esse pendrive vai ser uma nova unidade de disco. Então, é um cara diferente. Então, se eu pegar simplesmente consideração que eu vou clicar sobre um arquivo que está dentro do C, do HD, só clicar e arrastar para dentro de uma pasta no dispositivo D,
eu estou pegando de uma unidade de disco e colando em outra. Mas o que eu vou jogar na outra pasta? Eu vou simplesmente copiar. Se eu só clicar e arrastar, eu vou estar copiando. Mas, se eu quisesse fazer uma ação consecutiva de recortar e colar, o que eu faço? Eu arrasto e junto seguro a tecla Shift. Então, arrastar junto com a tecla Shift para uma outra unidade de disco, recorta e cola sucessivamente, ou seja, faz ação de mover. O que mais? Se eu fizer a ação dentro da mesma unidade, ou seja, está em uma pasta do C, e eu copiar, ou seja, só clicar e arrastar para dentro de uma outra pasta, ele vai fazer a ação de mover. Então ele vai recortar e colar para outra pasta. Mas eu posso fazer isso com a tecla Ctrl, que vai fazer a ação de copiar. Então se eu segurar Ctrl enquanto eu arrasto para dentro da mesma unidade, eu vou estar fazendo uma cópia. Mas também eu posso usar a tecla de atalho Alt. Se eu usar a tecla de atalho Alt, independente se para a mesma unidade ou para uma unidade diferente, eu vou estar criando um atalho. Então essas são as teclas de atalho usadas para operação com arquivos e pastas também. Não só arquivos, mas com pastas eu posso fazer a mesma coisa. Então esse macetinho aqui pode dar uma questão certeira na prova também. Próximo slide. Outra ferramenta. Próximo, não anterior. Essa também é outra questão que falei que ia cair no TRE. O que é essa questão? Para que serve mapear unidade de rede? Mapear a unidade de rede cria um atalho para uma pasta ou um arquivo que esteja, geralmente uma pasta, que está dentro da rede. Ou seja, em vez de você toda vez ter que ir lá, acessar uma pasta na rede, buscar ela, navegar na rede, encontrar ela e poder abrir, você simplesmente vai criar um atalho para ela dentro do meu computador. Então ela vai aparecer como uma unidade, vai aparecer lá dentro do meu computador com uma letra que você vai escolher através do mapeamento. Então você vai escolher qual letra você quer, desde que não seja uma letra já utilizada. Por exemplo, vou conseguir usar a letra C? Não, posso usar a Z, posso usar a outra letra, A e B também. Mas a C não tem como, porque o Windows usa o C2 pontos. Então, mapear a unidade de rede cria uma pasta, um atalho para uma pasta na rede. Ponto. Onde eu vou para fazer isso? Clica com o botão direito do mouse em cima de qualquer opção do meu computador. Ou melhor, qualquer lugar que tiver o meu computador, você clica com o botão direito. Vai ter lá dentro das opções, mapear unidade de rede. Ponto. É isso que ela vai cobrar em cima desse cara. E pode ser uma questão que também apareça nessa prova do INSS, como apareceu na prova do TRE. Pode repetir? Pode. Próximo. Ô, João Paulo. Aí, pessoal da web. Vou mandar um abraço aí, pessoal do presencial. Vou mandar um abraço lá pro Ivanildo, que está lá no Acre. Ivanildo é nosso coração. Ele e o Maurício. Quem conhece o Ivanildo e o Maurício do presencial, levanta a mão aí. Então vamos fazer o seguinte. O Japa também está desde manhã. Isso. Você, ô João Paulo, comanda um abraço pro Maurício, que é nosso monitor, e pro Ivanildo, que é nosso amigo. Vamos dar um abraço bem grande, mas vamos dar um abraço de todo o presencial aqui, beleza? Então vamos lá. Mas vamos dar um abraço estilo no Pablo, Alfartano. Força, isso. Então vai lá, já que o Pablo te imita, agora imita ele. Para agitar, para acordar esse povo na informática. Vai lá. Alfartano. Força! Valeu, Acre! Um abraço. Vamos lá. Vamos fechando aí o negócio. Editores de texto. No material de vocês deve estar faltando essa linha aí, deve ter exprimido. Mas tem espaço para você escrever tranquilamente aí embaixo, que eu sei. Então, editores de texto. Vai para cair os principais formatos de arquivos. No editor de texto Word 2003, salva no formato DOC. No Writer, salva no formato ODT. E no Word 2007 e 2010, salva no formato DOCX. Esses são os formatos padrão para salvar um documento. Então, Word 2003 é DOC, Writer ODT, Word 2007 e 2010, DOCX. Mas a pergunta fundamental vem em cima do PDF. O Word 2003 faz o que com PDF? Nada. O Writer, por padrão, exporta. Na verdade, é todo o BR Office que tem a opção exportar. Então, dentro do BR Office, eu tenho o botão exportar como
PDF. Esse é um outro ponto-chave que pode aparecer. E no Word 2007 e 2010, quando eu vou lá no menu arquivo ou no botão Office, eu tenho a opção salvar como PDF. Então, cuidado com essa diferença entre eles. Próximo. Aí vem as questões de Linux. Tem no edital Linux? Tem. O que vai cair do Linux? Principais características. O Linux é um sistema multitarefa, assim como o próprio Windows. Ele também é multiusuário, assim como o Windows. Ele é software livre. O Windows é software livre? Não. O Windows é software proprietário, ou seja, você tem que adquirir uma licença. E eu acredito fielmente que todo mundo aqui tem o Windows original. O que mais? Então, software livre não precisa ser pago necessariamente? Você tem? Ah, é bom, né? Não dá para negar, não dá para dizer que não, hein? O que mais? Software livre, preciso pagar licença? Licença, não, mas quer dizer que ele é necessariamente gratuito? Também não. Eu posso comprar um software livre, mas a diferença é que por ser software livre eu vou ter acesso ao código fonte. Esse é o grande ponto desse cara. E no Linux, a diferença em relação ao Windows também é que no Linux eu possuo várias distribuições. O que são distribuições? São aquele cara que não gostou de como era uma versão e fez outra. Então tem Ubuntu, tem Fedora, tem Red Hat, tem Mandriva, tem Conectiva, tem um monte de distribuições. Mais de 200 distribuições oficiais. Então tem inúmeras distribuições diferentes. Por isso que não vai aparecer questão do tipo, como mudar o plano de fundo. Por quê? Porque em cada uma é diferente esse processo. E, além de ter distribuição diferente, eu tenho várias interfaces gráficas, que pela banca podem ser chamadas de GUI, Graphic User Interface, interface gráfica do usuário. Esse é o gerenciador de interface gráfica. Ponto. Próximo. Aí, para a gente fechar, vem os comandos. Ela vai cobrar basicamente só o comando. Ela vai pedir o que ele faz, para que serve. Comando ls, olha que difícil. Listar. Mas listar o quê? Arquivos e pastas da pasta atual. Então, lista os arquivos e pastas da pasta atual. Comando cd, esse é o mais difícil. Para navegar entre as pastas. Ou seja, você entra em uma pasta ou sai de uma pasta com o comando cd. Em que momento você usa esses comandos? Dentro do terminal, também chamado de shell em algumas distribuições. Então lá é como você tem uma interface do DOS. No Windows você não tem linha de comando que é o DOS? Tem. No terminal do Linux vai fazer a mesma coisa. Então o ls é equivalente ao dir do Windows, lá no DOS. O cd é o mesmo. Mas eu tenho também esse comando, olha que difícil que é o comando exit. O que ele faz? Sai. O que o comando mkdir faz? Esse é um pouquinho mais difícil. Make diretório. Ou seja, eu vou criar um diretório. Simples assim. Ele cria uma pasta. Comando init. Para usar o comando init, eu tenho que ser super administrador dentro do Linux. Ou seja, tem que ser o administrador, tem que ser o root. Então, init 0, desliga o computador. Init 6, reinicia o computador. cp, esse também é difícil pra caramba, né? Copiar. Então, copia uma pasta ou arquivo para outro local. Outro comando difícil, rm, faz o quê? Remove arquivos ou pastas. E, por fim, o comando mv, faz o quê? Move arquivos ou pastas para outro local. Próximo, só para fechar. Então, essa é a matéria que pode aparecer na prova. Estou com uma esperança que vai aparecer uma questão sobre mapeamento de rede, ferramenta de sistema, restauração de sistema. Vai aparecer uma questão de editor de texto? Vai. Só que questão de editor de texto você tem que ter malícia para resolver. Você pensa em que? Nos verbos que você pode associar aos menus, para conseguir resolver e descobrir qual é a opção que tem dentro daquele menu. Então, quem que vem agora? De ouro. Eu. A segunda menina. Ô, coloca a web na gente aqui. Câmera. Olha só, vocês estão prestando Estou atenção? saindo da frente da web. Senna, eles estão prestando atenção ou não estão? Quem sair vai perder essa. Olha só. Lívia Rodrigues, de Itaberaí, Goiás. Manda um abraço para ela, menina de ouro. É Você que é menina de ouro, né?
Essa é Tá uma se revelando, João Paulo? Por favor, né? Na web. É que você sabe, né? Isso aqui é entre os íntimos. Nós do Alfa sabemos. Você não precisa entregar pra web ali, pra todo mundo. Então manda um abraço pra ela. Lívia, abraço. Lívia, abraço, viu? Continua com a gente, Tá, estudando ô, aí. Lívia, eu vou te mandar um abraço, porque você merece, porque você, de todas as pessoas que acessaram a gente na web, você conseguiu vencer eu, que eu sou o babaca mor, mas você conseguiu ser mais babaca do que eu. Olha só. Olha a piada que ele inventou. Em uma estrada, ia passando o Evandro e o Senna. O Evandro diz: Senna, te dou R$100 para você provar que é homem e comer essa bosta. O Senna pega e come. Mais à frente, o Senna diz: agora me prova que você também é homem e come essa bosta. O Evandro quer provar que é homem também e come a bosta, que te paga os R$100. O Evandro vai e come. E vão felizes até perceberem que comerem bosta de graça. Cara, mas tem que ser muito babaca. E... sabe o que ela fica fazendo? Ela fica inventando piada, Olivia, e você não vai passar não, filha. Porque ela fica inventando piada enquanto vocês estão estudando, já repararam isso? Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar um abraço para a Lívia, todo mundo, mas como é que a gente manda um abraço? Vai, puxa você agora. Alfartano e vamos gritar porque o povo tá dormindo. No 3, vai os dois, grita os Eu não sou pessoa dois. de raciocínio, tá bom. Então vamos lá, 1, 2, 3. Calma. 1, 2, 3. Alfartano! É assim que conta. E vê se vai estudar, minha filha, e para de inventar piada chata. Mas que coisa.